Olá, alunos. Rafael Moreno falando aqui, professor de Física. Espero que todos estejam bem. Hoje eu queria falar com vocês sobre 3 processos de troca de calor e também falar sobre algumas aplicações deles. Eles são condução, convecção e irradiação. Vamos falar um por um, separadamente. Condução. O calor se propaga pela agitação dos átomos, sem que haja transporte de matéria. Então, imagina a seguinte situação. Essa aqui é uma barra de aço, vai distribuir por essa barra de aço vários termômetros que vai marcar a temperatura em vários pontos da barra de aço. Não só isso, tu vai segurar a barra de aço numa extremidade. Na outra extremidade, tu vai colocá-la sobre uma fonte de calor. O que tu vais perceber é que o termômetro vai sinalizar que as partes que estão mais próximas da fonte de calor estão aquecendo, ou melhor, estão aumentando a temperatura gradativamente. E esse aumento de temperatura vai se espalhando pela barra até que alcance a tua mão e que tu não consigas mais tocar essa barra. Aí tu vai soltar, vai precisar colocar uma luva para poder voltar a interagir com este metal. O que aconteceu aqui, o calor fornecido pela chama foi propagado por dentro do material. Esse é o processo de condução. Os átomos do corpo vão passando o calor um a um até chegar em outro ponto. Então, nesse exemplo, tu não interagiu com a chama, tu interagiu somente com a barra de aço. E ainda assim, tu percebeu o aquecimento da barra e o calor que ela estava liberando. Isso funciona especialmente bem com metais condutores. Condutores, condução, são de mesma origem etimológica. Então, com materiais que não são bons condutores, não vão conduzir bem calor. Esse palito de fósforo, por exemplo, tu consegue segurar na extremidade dele sem se preocupar tanto em se queimar, porque tu sabes que ele não vai conduzir o calor até a ponta dos teus dedos. A partir desse conhecimento é possível criar alguns produtos que tu deves ter na tua casa que te permitam interagir com coisas quentes e te manter protegido da mesma forma. Por exemplo, essas panelas aqui com cabo de madeira, de modo que tu consegues aquecer alguma coisa nessa frigideira e ainda segurar ela com segurança. Semelhante a essa foto. Por exemplo, tu percebes a senhorinha aqui segurando o cabo de madeira da panela, as coisas aquecendo aqui. Ela também segura uma colher de pau, que permite que ela interaja com os alimentos sem se machucar. Conhece os outros exemplos? Coloca nos comentários. O outro processo de troca de calor são correntes de convecção. A propagação de calor é intensificada pela movimentação da matéria, logo só ocorre em fluidos. Quando eu falo em fluidos, eu estou falando ou em gases ou em líquidos. Imagine uma panela com água sobre o fogo. Eu vou deixá-la transparente para que a gente consiga conversar mais livremente sobre o que está acontecendo dentro da panela. As moléculas de água que estão mais próximas das paredes da panela, elas vão aquecer mais, justamente pelo processo de condução anterior. Aquecendo mais, o que eu quero dizer com aquecer mais? Elas vão ter maior temperatura. Eu representei elas por essas bolinhas vermelhas aqui, ok? Tendo maior temperatura, elas vão dilatar mais. Espero que tu tenhas visto a minha aula de dilatação térmica, ela é importante aqui, tá? Vou deixar o link na descrição. Dilatando mais, ela vai ter um maior volume, essas aqui de baixo. Eu vou representar essa dilatação de volume aumentando o tamanho dessas bolinhas aqui de baixo. E aumentando o volume, a gente tem a ideia de densidade. Se tu aumenta o volume de alguma coisa, tu vais também diminuir a densidade dessas coisas. Então, a próxima conclusão, essas moléculas de água aqui de baixo vão ter menor densidade. Tendo menor densidade, ela vai tender a subir. As de cima, elas vão tender a descer também. E vai haver uma inversão da posição das moléculas dentro da panela. Só que inverter o processo, agora essas que estão embaixo vão estar mais próximas do fundo da panela. E elas vão aquecer mais. E em algum momento esse processo vai se repetir. As que estão no fundo vão voltar a subir. Então, esse processo de aquecer o fundo, ficar menos denso, subir, depois descer, depois subir, depois descer, vai criar o que a gente chama de corrente de convecção dentro da panela. E vai fazer com que a água aqueça mais rapidamente do que se só tivesse troca de calor por condução. Uma fotografia aqui do que na prática está acontecendo, essas bolinhas subindo, é justamente a água sofrendo o processo de convecção dentro da panela. Umas aplicações. Certamente tu tem uma geladeira na tua casa e o congelador sempre fica na parte superior da geladeira. Porque justamente ao resfriar o ar que está aqui em cima, esse ar vai tender a descer e resfriar o que estiver embaixo. Então cria uma espécie de corrente de convecção e vai tender a esfriar os teus pés quando tu abrir a geladeira. O contrário vai acontecer com o fogão. O fogão ele vai aquecer
as moléculas de ar dentro dessa câmara, e quando tu abrir, o ar quente vai tender a subir no teu rosto, esquentar o teu rosto. Se tu contratar um arquiteto para fazer o projeto da tua casa, ele vai se preocupar em criar mecanismos que permitam que o ar flua por dentro da tua casa, te deixando mais confortável lá dentro. Então, por exemplo, esse arquiteto aqui colocou uma parede vazada que permite que o ar flua por dentro deste cômodo e não se acumule por tanto tempo dentro da casa. Isso vai permitir não só que o ar dentro da casa seja renovado com maior frequência, como também que a temperatura dele seja mais equilibrada. Uma outra aplicação desse conceito de correntes de convecção é justamente o mecanismo de regulação térmica do planeta. Exemplificando, considere que essa região equatorial recebe maior incidência de raios solares, consequentemente, esta região aquece mais. E o ar que está na região mais aquecida tende a subir, justamente porque ficou menos denso. Ficando menos denso, ele vai tender a subir e vai criar uma região de baixa pressão que vai puxar este ar das regiões tropicais para o Equador, criando um fluxo de vento. Esse mecanismo ajuda a regulação térmica do planeta e redistribuição da temperatura. Isso também acontece no subsolo, existem correntes de convecção no manto da Terra, mais próximo do núcleo. Com essas correntes de convecção, o que estiver mais próximo do núcleo do planeta aquece mais e tende a subir. Tendendo a subir, pode acontecer duas coisas. Ou ela encontrar uma camada mais fria, próxima à litosfera, e resfriar, ou encontrar uma camada mais fina da litosfera e escapar por aqui. Isso acontece em alguns lugares do planeta, em encontros de placas tectônicas. Essa imagem aqui é do Google Maps, e se você for acompanhar essa região aqui, mostra uma espécie de caminho, justamente o limite das placas tectônicas da África e da América do Sul. Então, à medida que essas correntes de convecção vão acontecendo no planeta, elas vão liberando esse material aqui no fundo do oceano, renovando o solo. Então tu tem um acúmulo de material do centro do planeta nessas regiões do continente. Não só isso, esse processo também vai empurrar as placas tectônicas, cada um num sentido, afastando as placas tectônicas. É um processo tão lento que empurra 1 milímetro cada continente por ano, então é bem sutil, mas ainda assim acontece. Então, essa foto aqui mostra como é dividido o planeta em placas tectônicas. Essa movimentação de placas tectônicas também pode gerar alguns terremotos. Isso também explica porque no Brasil tem pouquíssimos terremotos. O Brasil encontra-se bem no meio da placa sul-americana. Existem alguns lugares com muita incidência de terremotos, que é justamente esta região da América do Norte e essa região aqui, está o Japão. Então o Japão teve que desenvolver muitas tecnologias para poder lidar com os terremotos que eram muito frequentes nessa região. A última forma de propagação de calor é por irradiação. Irradiação é a propagação de calor por ondas eletromagnéticas. E, como eu ainda não falei de ondas eletromagnéticas, eu preciso só que tu entendas hoje que as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Então, resumidamente, em condução tu tinha o calor se propagando dentro de um material sólido, de preferência. Em convecção tu tinha o calor se propagando com a ajuda da movimentação de fluidos. Em irradiação, tu vai ter o calor se propagando sem a necessidade de um meio material. O exemplo mais tradicional que eu posso te trazer é a forma que o calor sai do Sol e chega na Terra. Eu representei o Sol bem grande porque o Sol é absurdamente maior que a Terra. Então a Terra está bem aqui no final dessa setinha. E geralmente os livros não mostram essa diferença abissal entre o Sol e a Terra. Eu vou colocar lá em tamanhos um pouco menos reais, mais simplificado, para que a gente possa abordar esse tópico. Como a gente está no vácuo, eu coloquei o fundo escuro aqui para denotar que não tem nenhuma matéria entre o Sol, e a Terra. Então, Terra orbitando ao redor do Sol, eu coloquei aqui aproximadamente o que seria a órbita da Terra ao redor do Sol. O Sol está irradiando em todas as direções ondas eletromagnéticas que vão atingir todos os planetas. Então, nessa posição, nessa configuração, a gente teria a Terra recebendo raios solares e aquecendo. Esta parte do planeta estaria à noite, a gente não conseguiria ver, e esta parte do planeta estaria dia, recebendo as ondas eletromagnéticas vindas do Sol.
Então, eu escolhi essa imagem para falar dos 3 processos de propagação de calor de uma vez só. Como a gente já está falando de radiação, vocês precisam pensar que tudo no universo está emitindo ondas eletromagnéticas. E quanto menor a temperatura, menos energéticas são essas ondas eletromagnéticas. Eis aqui a fogueira num processo de combustão, liberando ondas eletromagnéticas bem mais energéticas que vai ser utilizada para aquecer essas 2 pessoas. Então, nessa cena, o principal responsável pelo processo de irradiação de calor é a fogueira. O outro processo de propagação de calor são correntes de convecção. Então, nota, a fogueira aquece uma camada de ar que sobe e eles colocam o marshmallow para assar bem em cima da fogueira, justamente por isso. É uma experiência que tu pode fazer na tua casa. Se tu colocar a tua mão em cima da chama do fogão, a uns 20 centímetros acima, tu sentes a tua mão esquentar. Mas se tu colocar a tua mão bem do lado da chama, 5 centímetros, tu não vai sentir a tua mão esquentar tanto quanto se ela estivesse em cima. Justamente porque o ar quente sobre a chama está aquecendo bem mais do que a do lado, devido ao processo de convecção. O último processo de condução que a gente pode falar aqui é o modo que eles seguram o marshmallow sobre a fogueira. Eles não seguram com a mão, o que seria, inclusive, pouco higiênico. Eles seguram com este gravetinho aqui. Esse gravetinho, ele não conduz calor tão bem. Então eles conseguem segurar o marshmallow sobre a chama com segurança, pois o graveto não vai conduzir o calor até a mão deles. Eu queria deixar essa pergunta e eu quero que deixem a resposta aí no comentário. Essa é a parede do teu quarto e tu queres instalar o ar-condicionado aí. Tu preferes instalar na posição mais alta possível? Tu preferes instalar numa posição mais baixa? Ou não faz diferença nenhuma a escolha da posição do ar-condicionado? Coloque a resposta aí no comentário. Os livros que eu consultei e tirei algumas imagens para essa aula foram esses 3. Espero que tu tenhas gostado. Sempre muito respeitosamente, Rafael Moreno.